Boa noite, gente. Eu acho que já fui super bem apresentada, mas eu realmente me sinto em casa. Eu falei isso para as mulheres, né, durante esse final de semana. Alguns rostinhos já eram conhecidos para mim, muitos não. O que me deixa muito feliz, quer dizer que a igreja está crescendo, né? E aí, nesse final de semana, foi um intensivo da gente se conhecer, de eu tentar decorar nome. E aí, eu olhava para a irmã, daí eu perguntava para a Fernanda, Fê, quem é que é? Eu não lembrava, daí eu chamava. Se eu chamei você por outro nome, me perdoe, mas é porque, para mim, é difícil, né? A idade já vai chegando. Mas chega. Era ontem que eu consegui enxergar as coisas e ler o sermão no papel. Agora eu tenho que aumentar na tela do computador. Então, graças a Deus, né? Porque ou é isso, ou é outro destino, né? Então, eu fiquei muito feliz de poder compartilhar essa palavra com vocês. Durante esse final de semana, né? Quantos já foram em alguma edição da Casa do Oleiro? Levanta a mão só para eu ter uma noção assim, dos spoilers, né? E quem vai? Quem ainda vai? Nós trabalhamos durante esse final de semana inteiro sobre desconstrução, né? Desconstruir quem nós éramos antes de Jesus, esse quebrar o vaso que a gente repete tanto, né? Nada mais é do que isso, deixar para trás quem nós éramos antes de encontrarmos com Jesus. E durante a ministração lá, quando eu falei sobre a cruz de Cristo, sobre o sacrifício, né, de Jesus, eu falei sobre a importância de nós termos o antes e depois da cruz. Vocês lembram disso? Como é importante você ter aquele ponto que você olha para trás e fala, nossa, foi ali que a minha vida mudou, foi naquele dia, foi naquele culto, ou foi naquela escola dominical, foi naquela EBD, foi naquele retiro. Depois dali eu nunca mais fui a mesma. Então a importância de nós termos esse dia. Por quê? Porque quando nós encontramos e temos um encontro real com Jesus Salvador, nós não conseguimos continuar vivendo da mesma forma. Mas o que pode acontecer muitas vezes, mesmo tendo esse encontro com Jesus, mesmo tendo esse encontro verdadeiro com o amor sacrificial de Cristo, é que é possível nós construirmos conceitos errados sobre quem Jesus é. Nós termos, por vários motivos, e eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, um conceito errado de quem é o nosso Salvador. E isso acontece muito pela percepção cultural, muitas vezes também pelas ideologias que estão vigentes na sociedade. E aí isso tudo acaba alterando o nosso conceito sobre Deus, sobre a nossa compreensão de quem é Jesus. E o meu convite essa noite é que você respire um pouco comigo. Eu vou respirar também, que eu estou precisando. Respira um pouco comigo. Pode parecer muita informação, mas abra o seu coração. Anote se você puder anotar. Mas desde já pergunte para o Espírito Santo quais conceitos pessoais Ele quer mudar hoje. Quais são os conceitos que você tem construído ao longo da sua caminhada? Pode ser que seja de anos já com Jesus, como é o meu caso. Pode ser que seja recente. Mas o que Ele já tem que fazer de ajuste nos seus conceitos? Pode passar, tem uns slides ali para eu não me perder. Pode passar o primeiro slide. Então, tudo o que eu vou falar aqui, tudo que nós vamos conversar aqui essa noite, eu preciso esclarecer para vocês que é com base na palavra de Deus, né? Eu usei estudos, eu usei livros, né? Eu trouxe até alguns aqui, depois eu vou dar umas dicas de leitura sobre esse tema, né? Porque eu gosto muito, eu gosto de receber essas dicas também. Então eu trouxe aqui, não é para vocês, gente, são meus, tá? Esses já estão bem, ó. Inclusive, quando eu vou lendo, eu vou colocando post-it. Ninguém vai querer. Então, é mais para vocês terem como referência, né? Para quem quiser buscar um pouquinho mais, né? Mas, no final das contas, o fundamento é a palavra de Deus, são as Escrituras. Então, eu não estou aqui para falar sobre ideologias, nenhuma filosofia, mas aquilo que o Senhor espera de nós enquanto filhas dele. Então, pode passar o próximo. Contextualizando para vocês um pouquinho da minha vida, né? Eu falei um pouquinho na Casa do Oleiro, lá quando eu ministrei a palavra, que eu fui criada em um lar cristão. Desde muito pequena eu recebi, né,
como base, fundamentos ali, princípios bíblicos, valores. Desde a minha primeira infância eu decorava versículos, eu aprendia hinos, então tudo isso para mim era muito familiar, né, biblicamente. Mas eu também cresci em um contexto regional muito machista, culturalmente muito machista. Inclusive, eu vejo que são características de algumas regiões do país também. Então, eu estava até conversando com a minha família aí essa semana, e a gente estava lembrando de umas coisas, né? Nossa, acredita que falavam isso pra gente? Acredita que a gente ouvia isso? Acredita, então, que hoje nós sabemos, meu Deus, que é absurdo, né? Mas que culturalmente eram conceitos que eram muito aceitos. Pior, eram passados como verdade de mãe para filha, de pai para filho, né? Então, eu cresci nesse contexto, né, familiar, mas também cultural. E eu fui descobrindo ao longo da minha caminhada com Jesus, eu aceitei, né, fiz a minha profissão de fé, eu aceitei ali o sacrifício salvador de Jesus sobre a minha vida. Eu tinha uns 7 anos de idade. Eu lembro desse dia, eu lembro que foi ali realmente, eu creio que foi ali que eu fui salva por Jesus, né, que eu entendi a minha condição de pecadora. Pode parecer, gente, que nossa, com 7 anos, mas entende. Eu entendi num culto de domingo, nem era um culto de né, ministério infantil, era um culto de domingo. O pastor estava pregando e eu ia muito em todos os cultos, porque a minha avó me levava em todos, não tinha com quem a gente pudesse ficar em casa, então ela levava em todos os cultos da semana, até que teve um que, né, Jesus me pegou. E eu estava ali embaixo do banco brincando durante o culto, parecia que eu não estava prestando atenção. Aí até que o pastor falando no culto de domingo à noite lá na minha igreja, lá no Acre, era culto evangelístico, né? Então, todo domingo à noite era mensagem evangelística. Foi ali que eu entendi que eu era pecadora, uma pecadora de 7 anos, muito pecadora. E eu entendi que eu precisava muito de Jesus. Então, eu fui lá até a frente. Eu falei, e na nossa igreja, né, antiga, falava, olha, eu vim aqui aceitar Jesus. Daí o pastor anunciava, ela veio aceitar Jesus. Ou então, ela veio pedir batismo. Essa irmã veio, né, se batizar. Então, eu venci aquela barreira de orgulho e tudo, porque eu estava muito, né, eu tinha compreendido muito a minha condição e eu precisava realmente de Cristo. Então, ali eu comecei realmente uma caminhada com Jesus, mas eu entendi no decorrer dessa caminhada que os meus conceitos, né, o que eu achava sobre Jesus, eu estava errada. Inclusive, muita coisa de quem eu achava que ele era estava sendo influenciado não só pela Bíblia, mas por outras fontes. Pode passar o próximo também. Aqui, gente, a letra pode estar pequena, mas eu vou explicando para vocês, tá? Então, essa palavra que eu estou falando para vocês, eu originalmente tinha escrito ela como 2 ministrações separadas. Então, aqui eu tive que fazer um resumo, né? Porque nós não temos como nos aprofundar muito aqui. Mas falar sobre papel de homem, papel de mulher hoje é algo escandaloso. Primeiro porque não é admitido hoje em dia essa distinção de papéis, né? Não existe papel de homem e papel de mulher, né? Então, você falar só sobre isso já é algo que pode ter uma torcida de nariz ali, né? Mas eu entendo que isso se dá basicamente pelo fato da nossa sociedade, nós também, termos dificuldade de entender que distinção é diferente de superioridade ou inferioridade. Funções diferentes não pressupõem inferioridade ou superioridade. Por exemplo, eu dizer que o vermelho é diferente do azul, quer dizer que o vermelho é melhor? Não. Quer dizer que o azul é melhor? Não. Eu dizer que o azul é diferente do vermelho traz uma distinção entre eles dois, mas não está atribuindo valor, certo? Então, nós falarmos sobre funções diferentes, papéis diferentes, não tem a ver com atribuição de valor. Tem a ver sobre uma distinção e ela realmente existe. Nós não podemos negar isso. Para tudo que é criado existe uma função. E nós, como criaturas, nós entendemos aqui também, né, na leitura desse livro, nós somos criados. Você é criatura, você é criada. Então, assim como uma cadeira é criada para uma função, nós somos criados para alguma também. A gente precisa descobrir qual é ela. E essa condição inferior ou superior não tem nada a ver com entendermos qual é o nosso papel. Mas não foi sempre assim,
Não foi sempre assim. Não foi sempre só sobre distinção de papéis. Houve um tempo, e eu vou falar inclusive na Bíblia aqui para vocês, em que o valor também era colocado em xeque, principalmente o da mulher, né? Tinha um problema que precisava ser resolvido, um problema real, ele não foi inventado, e realmente as mulheres vinham por séculos sendo usurpadas da condição de seres criados à imagem e semelhança de Deus, e rebaixadas a uma condição inferior. E eu sabia disso, eu sentia que, primeiro, eu sabia que nós éramos criaturas de Deus. Eu sabia, eu aprendi na Bíblia que o Senhor nos criou a imagem e semelhança dele, homem e mulher, ele criou da mesma forma, mas eu não via isso refletido socialmente. Então, eu comecei com essa confusão, sabe, dentro de mim mesmo. E eu sabia que Deus tinha esse papel para as mulheres, e eu precisava ver isso na prática. Essas queixas, esses problemas, essa falta, essa ausência de valoração da mulher, trouxe muitas queixas, né? E isso já há muitos anos atrás, muitos séculos atrás, trouxe muitos problemas, trouxe muito sofrimento. E trouxe também com isso muitos movimentos que buscaram, sim, mudanças. Buscaram mudanças para um problema que eu falei agora para você, que a gente sabe que existia. Como eu falei para vocês, eu entro um pouquinho mesmo mais quando eu falo da ministração específica, né, sobre o movimento feminista, sobre a fé cristã. O movimento ele é dividido em algumas ondas. Historiadores falam de primeira onda, segunda onda, falam sobre escritoras, quais são as obras mais importantes. Não temos como entrar em nada disso agora. Mas muitos direitos foram conquistados no começo. O problema era só essa a intenção? Estudando mais e lendo mais sobre o tema, e eu vou até ser vulnerável aqui com vocês, porque pode ser que vocês já tenham ouvido ou tenham falado algo assim, mas muitas pessoas falam, mas lá no começo, lá no original era bom, buscavam direitos importantes, lá era só, agora que está corrompido. Eu, dentro da igreja, eu falava isso. Mas estudando e pesquisando mais sobre esse assunto, eu entendia que desde lá do começo, assim como o pecado nos corrompe, a intenção também já era de uma mudança muito maior. E uma mudança, inclusive, no cristianismo. Inclusive, buscando uma mudança na religião. Pode passar o próximo. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Essa é uma das escritoras, né, da primeira onda, que é considerada a personificação assim, da primeira onda do feminismo. Ela foi uma mulher que batalhou por esses direitos que muitas pessoas, né, e nós entendemos como válidos, muitos deles, mas junto com isso, um dos pedidos era mudança no cristianismo. Foi aí que foi escrita a Bíblia da Mulher. Não essa Bíblia, gente, que vocês têm rosinha, bonitinha, né? Meu Deus, eu vou queimar. Não, não é essa Bíblia. A Bíblia da Mulher, que era uma Bíblia escrita para combater as Escrituras. Então, tudo que eles achavam que ela achou que era opressor, foi tudo colocado como resposta numa Bíblia do movimento que foi chamada Bíblia da Mulher. Então, desde lá do início, o alvo já era a autoridade das Escrituras. Porque nós vamos entender que uma filosofia não pode consertar um problema da humanidade. Nós já entendemos que ideologias não consertam o problema do pecado no ser humano. E é por isso que nós precisamos nos aprofundar em qual que é a solução. A resposta para tudo aquilo não foi só a negação de um problema e busca de direitos, mas foi a publicação dessa obra. Pode passar o próximo. E aí, como eu falei para vocês, a confusão estava formada na minha cabeça. Eu via um problema, minha irmã estava conversando comigo, eu nem lembrava disso, né, de um episódio, assim. Era muito comum na nossa casa nós lavarmos a louça e o irmão não, né? Então, tipo assim, minha irmã uma vez estava lavando a louça e tal, ela até brincou, que meu pai não assista isso. E aí, ela estava lavando, assim, no domingo, daí ela falou assim para o meu irmão, que é mais novo, vem aqui e seca, né, guarda.
Daí meu pai chegou e quando olhou aquilo, o que você está fazendo aí? Não sai daí, vai para o quarto. Deixa a tua irmã lá, tipo, como se ele tivesse, né, não podia fazer aquilo. E a gente ficou muito chocada, assim, nós fomos criados muito bem, gente, tipo, como eu falei para vocês, num lar, né, cristão, com conceitos cristãos. Mas foi muito interessante que ela falou isso para mim essa semana, né, enquanto ela estava aqui. Ela disse assim, nossa, Mê, eu contei isso para o pai esses tempos agora, ele ficou tão triste, ele falou, minha filha, me perdoe, eu não sabia. E para você ver como algo cultural se torna normal. E nós temos a tendência de reproduzir. Nós temos essa tendência de ver, né, de uma forma em que nós aprendemos. Ah, mas eu aprendi assim. Mas será que é assim que a Bíblia nos mostra que as coisas precisam ser? Né? Então, começou essa confusão na minha cabeça, Senhor, mas como assim eu sou tão importante para o Senhor? Se tem coisas assim que, inclusive indo de uma forma mais profunda, se eu escuto tanto que filho bom mesmo é filho homem. Se é tão comum, graças a Deus eu fui muito amada, sou muito amada pelo meu pai, né, pelos meus pais, era muito comum escutar, nossa, mas se nascer menino, né, agora sim, vai levar o nome da família, vai não sei o quê. Então isso era muito comum pra gente, essa confusão na minha cabeça foi criando essa ideia de opressão, foi criando que tipo, ok, Jesus liberta, mas também deve oprimir, porque tem alguma coisa que não fecha. Então, como nós vamos ver agora, como que o cristianismo, ele, entre aspas, né, oprime as mulheres, como que isso acontece. Tem ali até, eu coloquei esse subtítulo, gente, eu amo esse livro, volta só um pouquinho, isso, obrigada, que é O Jesus que as Mulheres Viram. Esse livro é muito maravilhoso, eu sou muito apaixonada por ele. Eu ia trazer para mostrar para vocês, mas eu não encontrei, eu não sei se na mudança eu coloquei em outro lugar, não estava lá na minha estante, mas esse livro é muito, muito bom, é um dos que eu li quando eu estava escrevendo, né, todo esse estudo, e ele abriu a minha mente para muita coisa também. Pode passar para o próximo. Então, como que entra o cristianismo, né? A gente vai voltar um pouquinho lá, ó, cultura greco-romana. Na cultura greco-romana, as mulheres eram realmente, não era só algo subjetivo. Os homens sabiam, na mente deles, e era algo aceito, culturalmente e socialmente, que os homens eram superiores às mulheres. As mulheres não eram donas dos seus corpos, inclusive, tanto mulheres quanto, né, escravos, eles eram obrigados a ser usados como objeto sexual. Até homens, mesmo homens, se fossem capturados em guerra, eles eram forçados também a esse tipo de situação. Então, nessa cultura entrou o cristianismo, pregando que os homens não podiam mais fazer o que eles queriam. Eles não podiam mais simplesmente passar por cima das vontades, né, das mulheres ou de qualquer outra pessoa para satisfazer as suas próprias vontades. Veio dizendo o que o cristianismo veio dizendo? Que o homem devia ser fiel a uma só mulher. Dentro dessa cultura que estava totalmente bagunçada. Os romanos, que se achavam super livres porque eles faziam o que eles queriam, na hora que eles queriam, com quem eles queriam, tiveram que ouvir de um homem que todo mundo chamava de profeta, que era seguido por multidões, que o marido precisava amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Em Efésios 5:25 está escrito isso. Enquanto essas famílias romanas também obrigavam as suas filhas, ainda adolescentes, pré-adolescentes, a se casarem com quem eles queriam, tão novas. Aqui o cristianismo segurava um pouquinho mais as meninas, respeitava a fase que elas estavam vivendo, traziam uma cultura nova daquilo que estava acontecendo na sociedade naquele momento. Pode passar mais uma. Essa é uma história que todo mundo deve conhecer, né? E a conversa mais longa de Jesus registrada na Bíblia, ela aconteceu com uma mulher samaritana, pecadora, com a reputação ruim. Está lá em João 4, uma história que nós conhecemos, né? Que Jesus se aproxima de um poço
Tem uma mulher lá, ele judeu, ela samaritana, ele não podia estar falando com ela por vários motivos. Ele era judeu, não se dava com os samaritanos. Ela era mulher, ela tinha uma reputação ruim. E ele sabia disso, mas na frente a gente vê que ele sabia disso, porque ele fala para ela, você já teve vários homens. E ele chega perto dela, e a conversa mais longa dele, registrada com uma pessoa na Bíblia, foi com essa mulher, que provavelmente era rejeitada socialmente. Provavelmente não era dado crédito para ela, por todos esses motivos. Mais um pouquinho para frente, pode passar. E outra vez, ele estava jantando numa casa de um homem importante, com outras pessoas importantes. Pessoas que se achavam importantes, se achavam muito melhores do que os outros. E chegou uma mulher, entrou na cena, fez uma cena, vocês conhecem. Ela colocou os pés de Jesus, chorando. E todo mundo começou. Se ele soubesse quem é essa mulher, se ele fosse mestre mesmo, ele não deixava. Se ele fosse santo, ele não deixava. Se ele fosse bom mesmo, ele não deixava. Ele saberia quem está pegando nela. Olha quem está encostando nela. E o Senhor, nosso Senhor Jesus, usa aquela mulher como exemplo de devoção, exemplo de amor. E dá uma lição para aqueles homens, usando a fé de uma mulher pecadora. Uma mulher pecadora. Ele curou uma mulher impura. Essa história a gente conhece também. Uma mulher que por vários motivos não podia estar ali onde ela estava. Ela tinha um fluxo de sangue que durava 12 anos. Na cultura dos judeus, quem tinha fluxo de sangue durante aquele período que nós conhecemos bem, qual é esse período, as mulheres precisavam ficar afastadas, precisavam ficar isoladas até serem consideradas puras novamente, certo? Imagine o isolamento de 12 anos. 12 anos sem amizade, 12 anos sem um cafezinho, 12 anos sem vir no culto de mulheres, 12 anos sem receber uma visita, 12 anos gastando, e a palavra fala que ela gastou tudo que ela tinha tentando se curar, eu imagino, se curar para voltar a ter amizade, se curar para voltar para a sociedade, se curar para voltar a conseguir circular na rua, sair de casa. Ela não podia estar ali, mas ela ouviu falar que ia passar um homem, e ela pensou, ele pode me curar. Ela ouviu falar dele, e aí ela foi. Escondida, ela sabia que ela não podia estar ali. A palavra fala que ela foi por baixo. Ela tocou na borda, na orla da roupa de Jesus. E Jesus, ao invés de deixar ela escondida, ele põe um holofote em cima dela. E fala, quem me tocou? Aí eu imagino ela toda, Senhor, eu nem devia estar aqui. E aí ele reconhece a fé daquela mulher, na frente de todo mundo. Na hora ele fala, minha filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Você está sendo reinserida na sociedade. Você está voltando a poder circular, porque Jesus, ele não nos cura só por dentro. Ele cura também, muito, gente, muito da nossa história, daquilo que as pessoas estão lendo sobre nós. Ele nos coloca em lugares diferentes, ele nos reposiciona. Se você já teve um encontro com ele, você sabe do que eu estou falando. E foi isso que ele fez com essa mulher. E ele fez isso enquanto ele estava no caminho de ressuscitar uma criança, uma menina, 12 anos. Tudo isso fez o nosso Jesus. Pode passar. Em todos os 4 evangelhos, as mulheres foram as primeiras a testemunhar a ressurreição. Eu gosto muito disso, gente. Porque que diferença faz, né? Você pode pensar. Mas que diferença faz alguém ver Jesus ressuscitado? Naquele contexto, é porque isso tudo eu estou falando de contexto, porque hoje a gente pega a Bíblia, a gente abre com a nossa cabeça ocidental, no nosso momento moderno, na nossa era, agora, e esquece totalmente de como era quando foi escrito, né? Então, naquele contexto, se acontecesse um crime, se algo de errado acontecesse, as mulheres não podiam ser contadas como testemunhas. Então, assim, foi furtado um camelo, roubaram um camelo. Mas a Mara viu. Nossa, foi o fulano, eu vi. Senta lá, Mara. Não interessa se você viu, chama o teu marido.
Ele consegue corroborar o que você está falando? Precisa de um homem, algum homem quem tenha visto. Então, num julgamento, num tribunal, as mulheres não eram contadas como testemunhas. Não era dado crédito para o que elas falavam. E aí vem o nosso Jesus. E ele confia a mulheres a maior notícia do cristianismo. E não é porque elas fofoqueiram não, amigas. Não é porque elas, sabia que elas não iam guardar para elas. Não era por isso. É porque ele queria dar voz às mulheres. É porque ele queria dar de volta o valor que ele já tinha dado lá no Éden, quando ele nos criou. E ele estava nos reposicionando no nosso lugar de volta, onde ele queria que a gente estivesse. Então, são detalhes que para nós podem não fazer diferença. Mas em um tempo em que ninguém dava crédito para elas, Jesus deu. Tempo em que ninguém dava voz para a gente, Jesus deu. Jesus nos dá. Pode passar o próximo. E o que a gente pode falar da amizade que Jesus tinha com Marta e Maria? Era uma amizade linda, né? Com aquela família. E esse texto, muito conhecido, tem até música sobre isso. Mas ali, Jesus entrou na casa delas. E eu imagino que muita gente entrou junto. Porque onde Jesus ia, a palavra mesmo fala que as pessoas tentavam entrar pela janela, tentavam entrar por qualquer lugar, o negócio ficava, aglomerado. Então eu imagino, ele estava ali ensinando, sentado, pessoas ouvindo, e tem mais uma pessoa ouvindo, Maria senta para ouvir também. E a Marta está lá, sendo anfitriã. A Marta estava fazendo o que esperavam dela. O que se espera de uma mulher anfitriã naquela época? Vá servir, vai receber bem seus convidados, receba, faça o que você precisa fazer. Ela estava fazendo o que ela achava que ela precisava fazer, mas Maria estava fazendo também o que ela achava que devia fazer. Só que Marta fica muito irritada e fala, Senhor, manda ela vir me ajudar. Olha o que ela está fazendo, ela está sentada, eu estou aqui sozinha, toda atarefada. E aí é quando Jesus fala que, Marta, Marta, tantas preocupações que você está tendo, minha filha, mas Maria escolheu a boa parte. E por que esse detalhe? Por que ali nós podemos ver um vislumbre do empoderamento de Jesus? Nossa, grande coisa. Ela estava sentada lá ouvindo ele, era grande coisa. Era coisa muito grande. Naquela época as mulheres não podiam aprender direto de outra pessoa, elas tinham que aprender do que vinha do marido. Muitas mulheres nem sabiam ler e escrever porque elas não tinham direito de estudar. Elas não tinham o direito de sentar aos pés de um rabino, elas não tinham o direito de sentar aos pés de um mestre e aprender diretamente com ele. E Maria foi fazer isso, porque Jesus permitia que ela fizesse. Nas sinagogas tinha espaço separado para as mulheres. Mulheres em um canto, o que as mulheres podiam saber, o que as mulheres podiam estudar, o que elas podiam ouvir. E aí Maria senta aos pés do rabi, para aprender diretamente com ele. Para aprender direto daquele que tinha as palavras da vida. E isso é grande. Porque isso mostra, mais uma vez, que Jesus estava reposicionando todas as mulheres. Através daquela imagem. Dessa cena que nós lemos, muitas vezes a gente passa tão batida, a gente pega algumas coisas ali, é a melhor parte, a boa parte, realmente era a melhor parte que ela estava escolhendo, mas tem tanto para extrair desse texto. Tem um vislumbre daquilo que o Senhor tem para a gente, daquilo que Jesus fez por nós. Pode passar. E tudo isso fez com... O que aconteceu enquanto Jesus estava passando pela terra? O que era natural que acontecesse? Que muitas mulheres seguissem ele. Muitas mulheres começaram a seguir Jesus. E se tornou muito atrativo para as mulheres. Na verdade, parece que havia quase 2 vezes mais mulheres do que homens na igreja primitiva, lá no início da igreja, e a maioria escravas. E isso em uma sociedade, como está escrito ali na greco-romana, que tinha muito mais homem na terra do que mulheres, naquela sociedade do que mulheres. Por quê? Porque mulheres eram abandonadas ainda bebês quando nasciam mulheres. Simplesmente por terem nascido mulher. Muitas mulheres também morriam no parto, Então isso ia diminuindo o número de mulheres na sociedade.
E mesmo assim, naquele momento, na igreja primitiva, lá no começo, quando Jesus passou por aqui, ele atraía essas mulheres para ele. Ele atraía, que você já ouviu falar, com certeza, que o ministério de Jesus era sustentado por mulheres, certo? Eu entendo perfeitamente essas mulheres quererem investir o que elas têm no ministério de uma pessoa que dá valor, que dá propósito para elas, que reposiciona elas. Eu faria o mesmo, eu faço o mesmo, eu tento fazer o mesmo, eu busco fazer o mesmo. Porque Ele faz isso ainda hoje. Ele ainda faz isso por nós ainda hoje. Então, eu escrevi ali, né, que a Carta do Soldado Romano é um exemplo que eu ia dar para vocês. E um dos livros que eu estava lendo, tinha um trechinho de uma carta de um soldado romano que ele tinha enviado para a esposa dele. E ele falava assim, ele estava distante, né, mandou uma carta para ela ali no primeiro século, né, no primeiro ano antes de Cristo. E ele falava, se fosse nascer um menino, que assim seja. Mas se nascer uma menina, se livre dela. Então, era nesse contexto que Jesus vem trazer uma nova realidade, uma nova verdade, a verdade de Cristo para elas. Pode passar. Então, o infanticídio era cultura romana. Inclusive, bebês com algum tipo de limitação sofriam também. Isso é um dado bem interessante, esse dado me chocou muito. Em culturas, né, em países em que o cristianismo não tem acesso, né, com liberdade, como são os casos da China e da Índia, nesses países há uma diferença de gênero muito grande. Na China, essa diferença chega a 35 milhões. 35 milhões a mais de homens do que mulheres. Por quê? Porque lá no passado tinha aborto seletivo, escolhiam se queriam ou não ter a mulher, filha mulher. Infanticídio. Então, hoje eu estava lendo, inclusive, nesse livro que existe, a igreja na China, né? A igreja perseguida na China tem crescido tanto, que nos próximos anos existe, sim, essa expectativa de que, culturalmente, o cristianismo já altere a diferença de gênero da sociedade chinesa. Simplesmente pelo fato de a igreja de Jesus avançar em um país e mudar uma cultura que é totalmente antibíblica. Pode passar. Então, o que mudou entre o infanticídio, abandono de recém-nascido, exclusão daquelas crianças? O que mudou para agora? Foi Jesus. Quando Jesus entra numa cultura, assim como quando Jesus entra na nossa vida, não tem como as coisas ficarem iguais. Não tem como. As coisas precisam mudar, não só muda dentro de nós. E a gente acha que não, mas nós mudamos também o contexto em que nós estamos inseridas. Gente, isso é inevitável. Se você muda a tua casa, muda a forma que você cria os seus filhos, muda a forma que você trata o seu marido. E não é fácil, não estou dizendo aqui que é fácil, né? Que virou a chave ali, meu marido, minha cunhada está aqui, sabe? Não é fácil, gente. Pergunte para ele quando vocês verem ele a próxima vez. Mas muda, porque Jesus muda tudo. A cruz de Cristo muda tudo. Pode passar mais uma. E esse toca mais profundo no meu coração, né? Historiadores falam que o imperador romano tinha um vício terrível, que era abuso sexual infantil. E que era algo culturalmente também aceito naquele contexto. E eu estava lendo um livro que tem uma citação desse Paul Oft, que é um professor, né, pediatra, não é cristão. E ele fala isso, fala que o cristianismo é o maior avanço contra o abuso infantil. E isso é muito interessante de se falar, gente. O que está escrito lá em Lucas 16, 18, que nós passamos o olho muitas vezes. É muito normal para a gente hoje falar que Jesus falou, vinde a minhas criancinhas, delas é o reino dos céus. É muito normal para a gente falar assim, nossa, também, gente, normal, né? Jesus ali, mas não era naquela cultura.
Nessa cultura em que o corpo das crianças não era visto como delas, elas não eram vistas como seres de direito, de vontades. O livro que eu estava lendo fala que elas eram comparadas como escravas. Então, nessa cultura, vem esse texto. É aí que entra Lucas 16, 18. É aí que Jesus, que as crianças tentam, os pais mesmo tentam, falam assim, esse homem aí, ele dá importância para a criança. Ele dá importância para a mulher, então deixa eu levar meu filho para ele abençoar. Deixa eu levar meu filho para ele orar por ele. E aí os discípulos o que fazem na cena? Não atrapalha. Eles fazem o quê? O que era aceito culturalmente. Deixa a criança para lá. Tira essa criança, não atrapalha o mestre. Por quê? Porque elas não são importantes. Então, o que os discípulos estão fazendo? O que se esperava deles? Mas aí Jesus fica bravo. Jesus fala o quê? Não me peçam. Deixem elas virem. Porque o reino dos céus é para aqueles que se tornam como elas. Ele dá valor para aquilo que a sociedade não dava valor. Pessoas, vidas, crianças. E é por isso que esse professor fala que o maior avanço contra o abuso infantil é o cristianismo. Os cristãos, eles, no primeiro século, eles coletavam esses bebês que eram rejeitados na rua. Essas meninas, eles pegavam para criar, para educar. Eles faziam aquilo que a sociedade achava que não deveria fazer. Regras do divórcio, que pode parecer uma regra muito opressora para a gente hoje, né? Jesus vem e fala, não pode divorciar, tem que fazer isso, não sei. Mas vocês sabem o que acontecia? Mulheres que não estudavam, mulheres não podiam estudar, mulheres não podiam trabalhar. Mulheres ficavam em casa com os seus filhos e os seus maridos ainda por cima não davam nenhum valor a elas. Por quê? Porque socialmente elas não tinham valor. Para aquela sociedade, os homens podiam ir embora a hora que eles quisessem. Eles podiam pegar a mulher que eles quisessem. Eles podiam abandonar aquela mulher se eles quisessem. E o que acontecia muito? Tinha muitas mulheres separadas, muitas mulheres abandonadas, muitas mulheres com crianças que eram abandonadas pelos seus maridos. E o que Jesus veio fazer? Chega. Você, homem, não pode abrir mão simplesmente da responsabilidade que você tem com a sua família. Você não pode fazer o que você quer. Não pode divorciar. Você tem uma obrigação. Vocês são uma só carne. Vocês são uma só carne. E aquilo que para nós é algo difícil de entender, para aquelas mulheres era libertador. Era segurança. Era um homem dando importância para elas. Pode passar. Então, o que é o problema? Qual que é o problema? É um gênero? Existe uma briga, uma guerra mesmo? Então, tem um culpado? O problema está no pecado. O problema está naquilo que a gente sabe desde Gênesis. O problema está no pecado. Seja porque não conhecemos a Cristo, seja porque o mundo não conhece a Jesus, seja porque nós conhecemos, mas conhecemos errado, seja porque nós conhecemos certo, mas não fazemos o que devemos fazer com aquilo que conhecemos. Esse é o problema, é o pecado, é a falta de posicionamento, é negligenciar os valores e princípios daquilo que Jesus deixou para nós. Estamos aceitando como verdade coisas que são contrárias à nossa fé. Estamos aceitando coisas que dizem sobre Jesus, que falam aí fora, mas é isso, o cristianismo é aquilo, a religião é isso, a igreja é isso. E nós estamos aceitando por quê? Porque a gente não estudou. Porque a gente não buscou entender quem é o nosso Deus, quem é esse Deus, quem é esse Jesus. Nós precisamos saber, porque nós precisamos levar Ele para onde a gente vai. Nós precisamos saber defender a nossa fé. Pode passar o próximo. E o que a gente está passando para frente? Estou terminando já, tá? Mas prestem bastante atenção nesse finalzinho. Porque você pode pensar assim, eu já sou crente, mas eu conheço Jesus. Eu sei quem Jesus é. Eu sei quem Ele é. O que a Bíblia diz que Ele é. E eu entendo isso. Ou então, eu nem trabalho fora de casa.
porque as que trabalham fora parece que tem, né? Tem uma importância, vocês, não parece não, mas tem uma importância social absurda, gente. Vocês, inclusive, têm valor eterno o trabalho de vocês. Não é só aqui para a terra, mas isso é papo para outro, né, outro momento. Mas você pode pensar assim, mas eu trabalho, sei lá, na igreja, eu trabalho dentro de casa. Eu não tenho importância o que eu faço. E enquanto eu estava, um exemplo que me pegou assim, me deu uma rasteira quando eu estava escrevendo esses estudos. Uma dos nomes, né, mais importantes ali da terceira onda do movimento feminista, que é a Betty Friedan, né? Eu estava, né, estudando ali e tal, o contexto dela, e eu falei, eu vou procurar uma entrevista, que ela é mais recente, né, década de 70 ali, talvez no YouTube eu encontre alguma coisa. Eu encontrei algumas entrevistas dela, assim, né, falando, né, sobre a vida e tudo mais. Eu não encontrei em português, porque se eu tivesse encontrado, eu até traria um trechinho para vocês verem. E aí, nessa entrevista em específico, a entrevistadora perguntou assim, mas de onde que você tirou a inspiração? De onde que, né, você teve essa ideia de escrever, eu esqueci agora o nome do livro dela, tá? Essa obra, enfim. E ela vai falando, falou, olha, eu sempre estive dentro de casa, fazendo o que esperavam que eu fizesse, como esposa, enfim. E aí ela fala assim, mas também a minha mãe, ela trabalhava fora antes de casar. E aí depois que ela casou, ela teve filhos, ela deixou de poder exercer suas habilidades. Essa era a expressão que ela usava. Ela não podia mais exercer suas habilidades e então ela era uma mulher frustrada. E ela descontava tudo na gente e no meu pai. E aí eu ouvindo aquilo, na época, isso foi no final do ano passado, gente, eu comecei a chorar. Eu falei, Jesus, olha a importância daquilo que nós fazemos dentro de casa. Não só do que nós fazemos, mas de como nós fazemos o que nós estamos fazendo. Eu não posso dizer para vocês, nossa, a culpa é da mãe dela, ou então ela poderia ter tido outra profissão, podia ter feito outra coisa da vida. Mas, refletindo aqui entre nós, a gente pensa, né? Nós podemos pensar. O que uma mãe frustrada dentro de casa, como ela consegue alterar não só a vida de um filho, mas uma geração depois dele. Nós precisamos rever aquilo e a forma com que nós estamos fazendo, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque nós diminuímos muitas vezes, né, a nossa importância, o nosso papel, mas se nós entendermos o valor que o nosso Jesus nos dá, nós somos capazes de largar tudo, assim como aquelas mulheres antes de nós fizeram, para seguir a Ele e para fazer o que Ele pede que a gente faça. Não importa onde. Não importa onde. Eu vou finalizar falando do relato da ressurreição, né, que eu falei para vocês que foi testemunhada por mulheres, né? Vocês devem conhecer o texto ali quando a Maria chega para visitar o túmulo de Jesus, depois do terceiro dia, o que acontece? Está vazio. Então ela fica desesperada. Ela olha lá, vê os anjos lá dentro e fala, me falem o que vocês pegaram o corpo dele, o que foi que vocês fizeram com ele? E eu entendo o desespero dessa mulher, gente, porque elas não tinham valor. Veio um homem, pregou palavras de vida, o evangelho de transformação, elas foram transformadas, deu valor para elas, deu voz para elas. Agora não só ele tinha morrido, sumiram com o corpo dele. Ela estava desesperada. Me falem, eu vou buscar. Ela olha para o outro lado e vê um homem. E ela acha que é um jardineiro. E ela fala, você viu aonde levaram? Me fala para onde que levaram ele. E aí, ela não reconhece a primeira vez. Mas quando ele fala, Maria, o que ela responde para ele? Vocês sabem? Rabone. Eu amo isso, gente. Ela não fala, meu Salvador. Ela não fala, meu Jesus. Ela fala, mestre, professor, mestre. Porque ele ensinava mulheres.
Ele valorizava. E Ele valoriza ainda hoje. E nós podemos olhar para Ele ainda hoje e falar: Rabone, mestre, é você. Você não está morto. Ainda tem esperança para a gente. Não só para os homens, ou não só para quem tem dinheiro, ou não, para todo mundo, para todos que aceitarem seguir o chamado desse mestre. Para todos que passarem pela cruz dele e entenderem que ele não veio só para salvar. Já estaria maravilhoso se ele só nos salvasse. Se ele só nos levasse para o céu, já seria maravilhoso. Ele veio para dar propósito. Ele veio para nos mostrar que a nossa salvação não é só para dentro. É para nossa casa, é para o nosso trabalho, é para a nossa igreja e é para a sociedade. Porque existe uma sociedade que clama por defensores da justiça, por dar voz a quem é oprimido, por almas que não conhecem Jesus, que não sabem quem é esse mestre. Eu queria te convidar a ficar em pé agora. E que, assim como falei lá no começo, né? Se o Espírito Santo, pergunte para Ele agora: Espírito Santo, quais são os conceitos que eu tenho construído sobre a minha fé? Eu tenho aceitado falar em tanta coisa. Eu tenho aceitado que me digam quem você é. E eu não sei. Eu te conheço, pode ser que você conheça Jesus só como Salvador. Peça para Ele agora. Se mostra para mim como mestre. Pode ser que nem como Salvador você o conheça, saiba que Ele veio por você. Ele veio por você. Você tem um lugar. A palavra nos fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro. Mas se você já o conhece como Salvador, se jogue aos pés dele e fale: Mestre, Rabone, me ensina. Eu quero aprender de ti. Eu não quero ideologias ou conceitos. Eu quero aprender de ti, Jesus. Então meu convite do Senhor a Ele é esse: venha orar com a gente, venha orar comigo aqui. Enquanto a gente canta, se o Senhor falou o seu coração, eu quero te convidar a vir até aqui à frente.